Olá, querido. Quero começar a meditação de hoje lendo um texto muito conhecido. Gênesis capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. De acordo com este texto bíblico, Deus fez 3 coisas no sábado. Primeiro, descansou. Segundo, o abençoou. E terceiro, o santificou. Ora, se Deus abençoa esta vela, já não é mais uma vela comum, passa a ser uma vela abençoada, e eu teria que ter muito cuidado de tocá-la. Mas o texto bíblico diz que Deus não somente abençoou o sábado, sino que o santificou. Ora, se esta vela é santificada, eu já tenho que ter muito cuidado. Lembre-se que um dia Moisés estava se aproximando da sarça ardente no deserto e ouviu a voz de Deus que disse: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que estás pisando é terra santa. Cuidado com tocar aquilo que é santo. E o texto bíblico diz que o sábado é um dia santo. Não por causa da teimosia dos seres humanos, que queremos que seja santo, não por causa da ideologia, a filosofia ou a teologia de uma igreja que quer que o sábado seja santo, não. O sábado é santo porque a palavra de Deus diz que é santo. E se fazemos uma revisão do sábado ao longo da Bíblia, vamos ver que no tempo de Neemias, por exemplo, o povo de Israel estava esquecendo do sábado, mas Deus fez lembrar a eles que a sexta-feira, ao pôr do sol, deveriam fechar as portas porque era dia santo do Senhor. O povo de Israel sempre teve a tentação, como temos hoje os seres humanos, de descuidar, de não obedecer às recomendações divinas, mas Deus sempre fez lembrar a seu povo. Em Isaías, Deus disse: lembra-te do dia sábado para santificá-lo. Não faças nele o que tu queres, as tuas obras, não andes teus caminhos. Há promessas no Velho Testamento dizendo que o sábado é sinal de que somos o povo de Deus. Sinal é uma maneira de identificar uma pessoa, como Deus sabe que você é um filho obediente, se você guarda o sábado conforme ao mandamento. Agora, tem muito cristão sincero que diz que quando Jesus veio a esta terra, já ele morreu na cruz do Calvário, ele cumpriu a lei, não é mais preciso sábado. E, no entanto, em Lucas 4,16, quando Jesus começa seu ministério, diz que um sábado ele se dirigiu na sinagoga e se levantou para ler as Escrituras. Ele foi ao sábado, ao templo, na sinagoga, ao sábado, conforme a seu costume. Era costume de Jesus guardar o sábado. E antes de ir para os céus, ele disse: de maneira como eu fiz, assim façais vós também. Quer dizer, se somos cristãos, devemos andar nos caminhos de Jesus, devemos seguir as suas pegadas. Quando Cristo morreu uma sexta-feira na cruz do Calvário e o sábado descansou na tumba, com sua própria morte, estava dizendo que o sábado continuava sendo santo. As mulheres foram a visitar o corpo de Cristo na sexta-feira, preparando ervas aromáticas para preparar o corpo para o sepultamento, e o texto bíblico diz: e o sábado descansaram conforme ao mandamento. Quer dizer, Cristo já tinha morrido e o sábado, conforme ao mandamento, continuava sendo santo. Os apóstolos, Pablo, Pedro, todos eles guardaram o sábado conforme ao costume de Jesus. E finalmente, no livro de Apocalipse, nós encontramos uma advertência terrível nos últimos versículos do capítulo 22, diz: se alguém tirar alguma coisa deste livro, eu vou tirar seu nome do livro da vida. E se alguém acrescentar alguma coisa a este livro, eu vou acrescentar as pragas deste livro na vida dessa pessoa. Quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado
muito cuidado com torcer as coisas que Jesus deixou escritas para o ensino de seu povo. O sábado é um sinal de identificação entre Deus e seu povo. E te digo uma coisa, à medida que o tempo avançar e nos aproximarmos do fim, os guardadores do sábado vão a ser vistos como fanáticos, radicais, mente estreita, gente que não valoriza a graça de Cristo e que só está preocupado com a lei. Ora, querido, a salvação é unicamente pela graça de Cristo. Se alguém guarda o sábado querendo salvar-se, está completamente perdido. Só existe salvação em Jesus Cristo, sem Ele não há salvação. Ninguém guarda o sábado para ser salvo. A observância do sábado não salva ninguém. A única pessoa que salva é Cristo. Mas Jesus agora olha para você e diz assim: se me amais, guardai meus mandamentos. Você ama Jesus? Então, faça o que Ele mandou fazer. E prepare-se, porque quando nos aproximarmos mais do fim ainda, os cristãos que querem obedecer a Deus serão perseguidos por causa do sábado. Você quer fazer um vestibular que cai em sábado? Não pode. Você quer prestar um concurso público que cai em sábado? Não pode. Você quer arrumar um bom emprego por causa do sábado? Não pode. Você quer fazer qualquer coisa que cai em sábado? Não pode. Quer dizer, hoje você já está perseguido por causa da sua consciência. Hoje você já não é livre de obedecer a Deus como Deus quer. Então é mais fácil seguir o caminho largo, não tem dificuldades, mas obedecer a Deus como Ele pede não é fácil. E não entanto, já falei, quando Ele te pede algo, não é porque Ele precisa de ti. Quando Ele te pede algo, é porque a pessoa mais abençoada vai ser você. Não tenha medo de ser fiel a Deus até o fim. O meu nome é Fara. Pediram-me para gerir o novo orfanato Esperança da Criança aqui em Madagascar. Estamos muito gratos à Igreja Mundial pelo seu apoio. Esta residência foi construída com os contributos da oferta do 13º sábado de alguns anos. Estou aqui há um ano. Desde que cheguei, recebemos 10 novas meninas que não teriam família, um lar ou um futuro se não fosse esta residência. A menina mais nova tem 7 meses e a mais velha tem 7 anos. Infelizmente, cada uma delas tem uma história de vida trágica e é por isso que estão aqui. Sei que agora poderão ainda não compreender, mas Deus tem um plano muito especial para as suas vidas. Nunca esquecerei o dia em que chegaram. Desde então, cresceram imenso. Agora são a nossa família e gostamos imenso delas. Rafaline é a nossa única colaboradora. Todas as manhãs, ela e eu damos banho às meninas e ensinamos-lhes a fazer uma higiene adequada. Preparamos o pequeno almoço juntas e comemos juntas. Depois estudamos a lição da escola sabatina na meditação matinal. A Rafaline dá as aulas no pré-escolar. Reservamos sempre tempo para jogos, o almoço e até para descansar à tarde. Enquanto as meninas descansam, pensamos afincadamente para encontrar soluções para as muitas dificuldades que enfrentamos aqui. Os obstáculos, por vezes, parecem intransponíveis. Precisamos que Deus intervenha em breve. Os nossos fundos operacionais são escassos e precisamos de mais colaboradoras. A residência pode receber mais meninas, mas primeiro temos de ser autossustentáveis. Atrás do edifício há um espaço para uma horta, para galinhas e até uma vaca para dar leite. Também há mulheres na aldeia que estão dispostas a doar artesanato se o conseguirmos vender. Temos muitos planos, mas sabemos que a solução certa só pode vir de Deus. O sábado é um dia especial aqui. As meninas têm uma refeição deliciosa, depois vestimos a nossa melhor roupa e vamos a pé à igreja. Na igreja, as meninas encontram outros amiguinhos, ouvem as histórias da Bíblia e louvam Deus. Acima de tudo, oramos fervorosamente para que Deus nos ajude a ensinar as crianças a andarem no caminho certo. Elas têm aqui um lar no orfanato e esperamos que elas escolham viver para sempre no nosso lar celestial. Este trimestre, uma parte da sua oferta do 13º sábado irá providenciar os recursos necessários para o Orfanato Esperança da Criança em Madagascar.
Os seus contributos também irão financiar a construção de um orfanato adventista e centro de reabilitação do HIV-Sida em Moçambique. Os outros projetos na região sul de África passam por construir ou melhorar escolas e centros comunitários. Ore, por favor, pelos membros da Igreja Adventista que trabalham em Moçambique e São Tomé e Príncipe. E obrigada por apoiar a oferta do 13º sábado. Para entender a Bíblia. Então, no livro de Atos,
Meus estimados irmãos, queridas visitas, a todos cumprimento, desejando-vos um abençoado sábado do Senhor. Esta manhã tive o privilégio de assistir à escola sabatina na classe dos adolescentes. Tínhamos ali um bom grupo de jovens, adolescentes, e a lição foi apresentada de uma forma muito clara e eu penso que os jovens estavam a absorver realmente aquilo que ali estava a ser feito. Damos graças a Deus pelos mais pequeninos que hoje também aqui vieram para nos apresentarem uma pequena demonstração daquilo que é feito nas classes infantis. Creio que tivemos o jardim, não é? Foi, não foi? Jardim de infância, não é? O rolo do berço? Não. O rolo do berço e os primários. Os primários, sim. Jardim não existe, pois não. Existe. Então eu estou desatualizado. Foi o rolo e o jardim, não é isso? Que bom. Fiquei muito feliz. E dou os meus parabéns a todos os monitores, monitoras que abraçaram este trabalho, a Escola Sabatina Infantil. Enfim, eu creio que é este caminho que devemos seguir para preparar estes pequeninos, que hoje são também o presente da Igreja, mas que serão ainda mais do que isso. Serão depois o futuro, a continuidade daquilo que é a Igreja do Senhor. Meus queridos irmãos, que privilégio poder estar hoje aqui neste lugar e poder apresentar-vos a palavra de Deus. Hoje gostaria de falar um pouco sobre influência e testemunho. E eu estive à procura realmente de um personagem bíblico que nos pudesse trazer algumas ideias e algum modelo daquilo que é a influência cristã. É claro que não foi preciso procurar muito. O modelo por excelência é Jesus. Esse é o modelo perfeito. Tivemos homens que deixaram a sua marca no mundo, influenciaram nações, povos. Homens como Moisés, como Abraão, como Noé, como Enoque, como Jó, como Jonas até. Outros que não tiveram uma influência positiva na vida dos outros, que passaram por este mundo e deixaram uma marca. Mas a verdade, irmãos, é que todos nós somos agentes influenciadores uns dos outros. E às vezes basta apenas a nossa presença para trazer alguma influência. Ou para que as pessoas nos conheçam por isto ou por aquilo, ficou marcado. A última vez que falei aqui, os irmãos recordam-se que eu brinquei um pouco convosco, porque
falava de uns óculos cor-de-rosa, não era? Que eu estava a usar naquela altura. Felizmente que hoje trago este. Mas a propósito de óculos e de influência e daquilo que os outros veem quando nós aparecemos e quando a nossa imagem é exposta. Eu lembro quando trabalhava na União, eu passava geralmente todas as manhãs no escritório. À tarde não era assim. À tarde tinha outras ocupações. E então eu ia para o escritório trabalhar. E quantas vezes chegava ao escritório sem óculos? E eu sem óculos, irmãos, eu não consigo ler nada. É que nada mesmo. Então, quando eu estava sem óculos, o que é que eu fazia? Sabem que ali a Ana já está a rir, provavelmente o pai já terá contado a história, não é? Ah, não? Então havia ali ao pé da União, do escritório, uma loja chinesa. E eu encaminhava-me para a loja chinesa e comprava uns óculos daqueles baratuchos. E remediava. Os irmãos não queiram saber a coleção de óculos que eu tenho em casa. Por aí podem ver quantas vezes eu me esqueci dos óculos. Bom, eu lembro-me que uma vez, já depois de tantas vezes ter ido comprar óculos à loja chinesa, que uma vez quando vou entrar na loja, o meu amigo chinês olhou para mim e disse: óculo? Ele já sabia que aquele cliente, quando entrava, era para comprar óculos. Então, eu depois pus-me a imaginar assim. Ele deve falar com os empregados, ou com a esposa. Imagina a conversa. Olha, todas as semanas vai lá um cliente à procura de óculos. É o cliente dos óculos. E provavelmente na mente dele eu fiquei a ser conhecido como o homem dos óculos. Bom, eu gostava de ser conhecido de outra forma. Mas ali, provavelmente, apenas fiquei como o homem dos óculos. É muito pouco. Não acham? Agora, eu começo por falar de Jesus. Como ficou conhecido Jesus na história? Desde o início do seu ministério, calcula-se que Jesus terá percorrido cerca de 500 quilómetros. Em 3 anos e pouco, 500 quilómetros. Para nós hoje, percorrer 500 quilómetros não é nada. Fazemos isso em menos de um dia. Mas naquele tempo não havia os transportes que hoje existem. Os que existiam naquele tempo eram muito lentos.
E a maior parte das vezes as pessoas que viajavam a pé. Tinham que se deslocar a pé. E por isso, quando Jesus viajava, ele percorreu várias cidades, várias aldeias, vários povoados, porque mesmo que ele quisesse ir numa direção, ele encontrava pelo caminho aldeias, povoados, por onde passava, para procurar alimento, para matar a sede, para descansar. E por isso Jesus esteve sempre rodeado de muita gente. E Jesus aproveitou sempre essa oportunidade para deixar uma influência bem marcante na vida destas pessoas que viam Jesus entrar e sair. Se avaliarmos a obra deixada por Jesus, chegaremos à conclusão que não existiu no mundo alguém que tanto beneficiou e influenciou a humanidade como o Salvador Jesus. Apesar de já lá irem mais de 2000 anos, Jesus hoje continua a influenciar vidas, corações, porque hoje são muitos que ainda passam por Jesus. Ou se quisermos dizer de outra forma, hoje Jesus continua a entrar na vida das pessoas. Mas vamos ler o texto de Mateus, capítulo 9, versículos 35 e 36. Mateus 9, 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas. Reparem, queridos irmãos, que o método que havia em Jesus para influenciar os outros se constituía em 3 aspectos. Primeiro, Jesus ensinava nas sinagogas. O ensino. Depois, pregava o evangelho do reino, a pregação. E depois, curando todas as moléstias do povo, a saúde. Eram estes os meios que Cristo utilizava. E com estes meios Jesus conseguiu realmente influenciar e chegar ao coração de milhões de pessoas. E hoje ele continua a influenciar corações. E hoje ele procura realmente incentivar a sua igreja, que somos nós,
para que desta forma também possamos ser uma influência positiva neste mundo. E se pensarmos bem, a obra da Igreja consiste exatamente nestes 3 pontos. Nós somos conhecidos em todo o mundo porque temos escolas, temos universidades, temos um sistema de ensino que funciona. Nós somos conhecidos pelas nossas instituições de saúde, pelo trabalho que realizamos nos nossos hospitais, nas nossas clínicas médicas. Somos, por isso, também conhecidos. E somos conhecidos também por sermos um povo que prega o Evangelho de uma forma clara, consciente e responsável. Por isso, Jesus deixou esta influência sobre a nossa vida, que somos a sua igreja, para que realmente possamos ir e também sermos estes veículos de influência no mundo em que vivemos. Mas o que é que movia Jesus? O versículo 36 nos diz isso. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas. O que movia Jesus era a sua grande compaixão. Jesus tinha compaixão daqueles que viviam cansados e desgarrados. Jesus sentia um profundo amor por essas criaturas, uma profunda afeição, e procurava aproximar-se delas para as ajudar. Este também deve ser a preocupação da igreja hoje. O que é que nos move? É a grande compaixão. Irmãos, foi a compaixão que fez Jesus pacientemente receber e ouvir Nicodemos e no fim poder dizer-lhe: tu precisas nascer de novo. Foi a grande compaixão que fez Jesus aproximar-se da mulher samaritana e oferecer-lhe da água da vida. Foi a grande compaixão que levou Jesus a livrar aquela mulher que era considerada adúltera e que ia ser apedrejada. Foi a grande compaixão que fez com que Jesus devolvesse o filho de uma viúva em Naim que tinha morrido. E Jesus o ressuscitou para a alegria da sua mãe. Foi a grande compaixão que levou Jesus a alimentar com 5 pães e 2 peixes uma multidão de 5.000 homens e outras tantas mulheres e crianças. Foi a compaixão que fez Jesus andar sobre o mar para acalmar uma tempestade, salvando da morte os seus discípulos. Quantos paralíticos, quantos leprosos, quantos cegos, quantos surdos, quantos mudos, quantos endemoniados foram curados pela grande compaixão de Jesus. Nós
poderíamos dizer, a maior marca que Jesus levou e levava em sua vida era o seu grande amor pela humanidade. Irmãos sabem que a maior biblioteca do mundo encontra-se nos Estados Unidos da América, não é? Chamada Biblioteca do Congresso. Está em Washington. É bem provável que algum dos queridos irmãos já tenha visitado essa biblioteca. Essa biblioteca contém 155 milhões de exemplares, fora os 32 milhões de livros em 470 idiomas e dialetos diferentes. E contém ainda 63 milhões de manuscritos. Impressionante. Impressionante. Mas a pergunta é esta: quantos livros teriam que ser escritos se quisesse narrar toda a história da vida de Jesus, tudo aquilo que ele fez? Quantos livros? Nós temos 4 evangelhos. E depois temos as epístolas que também falam de alguns episódios acerca de Cristo, principalmente os seus ensinos. Mas, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 21 e no versículo 23, irmãos, João 21, 23. Eu vou pedir a um irmão para ler em voz bem alta. João 21, 23. Quem achar, leia. Se quiser até colocar-se de pé, pode colocar-se para ser melhor ouvido. Aliás, não é João 21, 23, é João 21, 25. Sabem porque é que eu descobri que é João 21, 25 sem ir à Bíblia, não é? É porque ali a minha esposa fez uma cara um pouco... como quem diz, ouve lá, vê lá bem se é esse o texto. Obrigado, Sandra. 21, 25. Quem vai ler então? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberia nos livros que seriam escritos. A Bíblia... Não caberiam os livros, Jesus, tudo aquilo que ele fez. Não caberiam. Daquilo que foi o ministério de Cristo. Sabem, irmãos, nós somos o povo realmente privilegiado, porque o Senhor teve uma atenção muito especial por este povo. E eu, com isto, estou-me a referir ao Espírito de Profecia. Nós temos um livro espetacular que fala sobre o ministério de Jesus, que é o livro desejado de todas as nações. É ou não é? Ali nós vamos encontrar muita coisa interessante que tem suporte exatamente nos Evangelhos, mas que Deus revelou de uma forma fantástica à sua serva. Não caberiam. Mas reparem, queridos irmãos, que no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículos 18 a 22,
nós vamos encontrar a narrativa daqueles que foram talvez os primeiros a serem influenciados por Jesus, a receber influências de Jesus. E o que é que isso fez na vida dessas pessoas? E vamos ler então Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22, diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, e seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando redes. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco do seu pai, o seguiram. Conhecemos bem este texto. Reparem, Jesus encontrou estes homens no mar, junto à praia, chamou-os e eles vieram. O que terá acontecido? Parece tudo muito simples. Jesus disse-lhes: Olha, deixem as redes, venham agora e sigam-me. Eles deixaram as redes e seguiram. Mas provavelmente já teriam ouvido falar acerca de Jesus. Já tinham conhecido alguma coisa a respeito de Jesus. Já tinham sido de alguma forma indiretamente influenciados por Jesus. Mas agora foi o momento do contacto. E eles vão e seguem Jesus. E agora reparem, irmãos, versículo 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galileia. E agora diz, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, fazendo mais quê? Pregando o evangelho do reino e fazendo ainda o quê? Curando todas as enfermidades e moléstias do povo. De novo aqui se repete a mesma coisa de Mateus capítulo 9. O método de Jesus é o mesmo, em toda a parte. Misturava-se com as pessoas, entrava na sinagoga dos judeus, ensinava-os, pregava às pessoas, às multidões, fosse a quem fosse, e curava as enfermidades do povo. E agora, vamos ler o versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Vejam onde é que chegou. E traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, e endemoniados e lunáticos, e os paralíticos, e os curava. E em sequência disso, ou como consequência disso, no versículo 25 diz que seguia uma grande multidão desde Galileia a Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e além do Jordão. Que extraordinário era este homem, Jesus. Às vezes, sabem, eu ponho-me a imaginar se Jesus hoje estivesse aqui em pessoa,
no nosso mundo, como seria? Como seria? Se Jesus hoje nos visitasse pessoalmente, como seria? Mas sabem qual é a maravilha que eu descubro aqui? É que Jesus quis que fôssemos nós, hoje, a fazê-lo. Nós, sua igreja, a fazê-lo. Quantas vidas foram transformadas? Quantas vidas foram salvas? O próprio apóstolo São Paulo, ele diz que quando ia no caminho de Damasco, ali ele teve o seu encontro com Jesus. E a sua vida mudou completamente. Irmãos, como foi o nosso encontro com Jesus? Alguém poderá dizer, pastor, eu não me lembro. Eu nasci num lar adventista, tive o privilégio de ser ensinado desde berço nos caminhos do Senhor. Que privilégio! Que privilégio! Outros dirão, não, pastor, eu lembro-me bem desse momento. Eu lembro-me daquele dia em que realmente conheci Jesus, em que algo aconteceu na minha vida que foi muito estranho, em que eu me senti realmente atraído para Jesus, em que eu senti que a minha vida precisava de uma mudança completa. E eu senti que pouco a pouco essa mudança foi se dando. E hoje ela continua a dar-se na nossa existência. A influência que Jesus deixa na vida das pessoas é fantástica. E hoje eu não sei, irmãos, ao certo quantos milhões nós somos em todo o mundo, mas somos muitos e muitos milhões. Há dias eu falava com um pastor, estava de visita a Portugal para uma auditoria na nossa união. E ele perguntou-me, pastor, vai haver uma sessão da Conferência Geral? O pastor já esteve presente em alguma? Eu disse, nunca, pastor. Nunca. Oh, pastor, que coisa maravilhosa. Sabe o que eu acho mais de maravilhoso numa ocasião dessas? É quando todo aquele povo está reunido. Quando a Igreja Mundial está reunida. São milhares de pessoas. Pessoas diferentes. Falam línguas diferentes. Têm culturas diferentes. Mas estamos todos unidos pela mesma pessoa que é Cristo. Isso é maravilhoso. Esse poder de agregação, esse poder que existe em Cristo de nos tornar um só povo, uma só nação. O povo de Israel, o povo espiritual do Senhor. Mas, queridos irmãos, eu volto a perguntar, que influência estamos a ser ou a ter para os outros? No nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, entre os nossos amigos, entre os nossos colegas, na igreja. Sabe, irmãos, ser uma má influência ou dar um mau testemunho é realmente muito mau. Mas não é menos mau não ser nenhuma influência ou não dar nenhum testemunho. Eu desejo terminar esta manhã contando-vos uma pequenina história que se passou
há 30 e tal anos atrás. Nessa altura, eu era um jovem que estava a iniciar o seu ministério. E conheci um casal que é provável que alguns irmãos desta igreja conheçam, principalmente os mais antigos. Estou a referir-me à irmã Cândida Andrade e ao irmão José Andrade. Principalmente a esposa, Cândida Andrade. Ninguém se lembra deles. Mas ela esteve nos seus primórdios como crente, passou por aqui, pelo Barreiro, creio eu. Pelo menos ou familiares dela. Esta irmã faleceu há alguns anos atrás, seu marido também faleceu. Faleceram no nosso lar, aqui em Salvaterra de Magos. Quando eu os conheci, a irmã Cândida, ela era uma fiel crente do Senhor, zelosa, cuidadosa. Seu marido não era adventista. Não era. Mas acompanhava a esposa à igreja nessa altura em que eu conheci o casal. Eu visitava-os de vez em quando. Fiz uma certa amizade com o irmão José Andrade, não crente. E um dia, quando vou a casa fazer-lhes uma visita, no final da visita, o irmão José vem comigo até à porta e diz-me: pastor, eu gostaria que o pastor viesse cá outra vez, muito em breve, porque eu quero falar consigo pessoalmente, a sós. Não queria que a minha esposa estivesse presente. Irmãos, olhem como são os maus julgamentos que nós fazemos. Eu pensei, bom, deve haver ali um problema entre o casal, poderá querer fazer queixas da esposa. Eu não gosto muito disso. Nada mesmo. Mas disse: está bem, irmão, eu virei. Então diz: esta semana o pastor pode vir ainda? Irmão, deixe-me ver. Eu realmente, irmãos, não estava muito interessado para aquele tipo de conversa. Mas disse: bom, está bem, irmão. Então, olha, tal dia dá-me jeito. Não, tal dia não pode ser, pastor. Tem que ser outro dia. Eu vou-lhe dizer qual é o dia que o pastor deve vir cá. É o dia tal. Irmão, mas esse dia não me dava a mim muito jeito, não é? Pastor, venha lá, por favor, não é? É importante aquilo que eu tenho para lhe dizer. Bom, está bem então, irmão. E ele depois disse-me: nesse dia a minha esposa não vai estar em casa. E assim falamos melhor. Estamos mais à vontade. Naquele dia eu lá cheguei. E então o que é que o irmão Andrade tinha para me dizer? Pastor, quando a minha mulher conheceu o Evangelho, eu fiquei irritado. Fiquei bravo. A primeira vez que ela disse: eu vou à igreja no sábado pela manhã, eu disse para ela: não vais. E ela disse: marido, com todo o respeito, eu vou. E sabe, pastor, a minha esposa é daquelas que quando diz assim: eu vou, ai, ai, ela vai.
Eu disse, ainda bem, irmão. Então, pastor, no dia que ela foi à igreja, quando ela chegou a casa, eu estava bravo. E eu zanguei-me com ela. Eu gritei para ela. E eu esperava que ela correspondesse na mesma medida. Mas não, ela ficou calada. E então nunca tivemos mais sossego. A igreja foi sempre um empecilho na nossa vida. Até ali a nossa vida corria bem. A partir dali a nossa vida começou a correr mal. E isso foi por causa da igreja. Eu calado. A minha esposa começou a ter um hábito de todos os dias, pela manhã, ler a Bíblia. Mas se ela lesse a Bíblia calada, eu ainda suportava. O pior é que ela lia a Bíblia em voz alta. E eu comecei a pensar, ela está-me a provocar. Mas eu deixei passar. E passaram anos. E passaram anos. E um dia a minha esposa estava sentada ali na mesa, pastor, a estudar a lição da escola sabatina. E ela estava a estudar a lição da escola sabatina em voz alta. Eu irritei-me. Eu saí do lugar onde estava. Eu disse, mulher, cala-te. Eu tenho direito ao silêncio. E ela olhou para mim e continuou a ler em voz alta. Eu então peguei na Bíblia dela. Abri a porta do quintal. Joguei a Bíblia para o quintal. E comecei aos pontapés à Bíblia. Quando eu olhei, a minha esposa estava à porta do quintal, assim, a olhar para mim, com a maior calma do mundo. E depois, quando eu estava cansado, ela foi, baixou-se, pegou na Bíblia, limpou a Bíblia, começou a ajeitar as folhinhas que estavam rasgadas, trouxe a Bíblia para dentro de casa, abriu a Bíblia, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando ela leu isso, eu sentei-me à mesa. E ela continuou a ler. E pastor, eu comecei a chorar. Pedi perdão. Nunca mais persegui a minha esposa. Mas pastor, eu chamei o pastor aqui hoje para lhe dizer uma coisa. Ouvi dizer que vai haver batismos na igreja. Eu quero batizar. Disse irmão Andrade, fico muito feliz com isso. Então vamos fazer um programa de estudos da Bíblia. Não. Eu já estudei tudo. A Cândida já me ensinou. 30 anos passaram.
Mas há sempre coisas, irmão, que convém a gente ver. Não. E tem mais uma coisa, pastor. O que é mais, irmão? É que a Cândida não pode saber que eu vou ser batizado, porque é uma surpresa que eu quero fazer. Isso é impossível. É impossível, irmão. Eu tenho que reunir o conselho, falar com o conselho, anunciar ao conselho os batismos. Como é que eu vou fazer isso? Esse é problema seu, pastor. O pastor fará como entender, está bem? Mas a Cândida não vai saber, hein? Estamos combinados. Irmãos, para convencer o conselho de igreja, havia 2 irmãs que se iam batizar. O irmão Andrade era mais um. E eu, quando anunciei o conselho, disse: irmãos, é esta e esta pessoa que se vai batizar. E tem mais um. Mas quem é esse, pastor? Não posso dizer. Como assim, pastor? Não pode dizer? Então o pastor vai ocultar isso ao conselho? Pois é, irmãos. Irmãos, confiem em mim. Não pode ser. Irmãos, depois vão saber porquê. Se eu dissesse ao conselho, com todo o respeito que tenho pelos membros do Conselho de Igreja de Barreiro, né? Tenho muito respeito. Mas se eu dissesse naquele tempo, àquele conselho, no dia seguinte, já toda a gente sabia. Então eu ocultei. Houve lá um irmão no conselho que ele ficou um bocado mais, assim, espirituoso comigo, né? Mas, irmãos, no dia do batismo, o irmão Andrade levou a sua roupa escondida. Eu pulo lá no quartinho da igreja. Quando chegou o momento, eu disse para os diáconos que estavam presentes: é o irmão Andrade que se vai batizar. Oh, pastor, porque é que não disse logo, pastor? Não, está bem. O irmão Andrade veio para dentro do batistério. Ali estava eu também. A irmã Cândida estava mais ou menos assim a meio, sentada. As cortinas do batistério abriram. E quando a nossa querida irmã Cândida Andrade vê o seu esposo ali no batistério, ela levantou-se, veio andando e dizia: oh meu Deus, oh meu Deus, glória a Deus, glória a Deus, Senhor. E eu disse: venha, irmã. A irmã vai estar aqui ao pé do seu marido. Depois ela dava o seu testemunho à igreja. 30 anos de oração, de uma influência marcante na vida daquele homem de coração duro. Mas ao final de 30 anos, o trabalho do Espírito Santo estava feito. Queridos irmãos, sabem, um dos textos preferidos do Rubem, se estiver enganado, me corrige, está bem? É de 2 Coríntios 2, 14 a 16. Que diz assim: vós sois o quê? O bom cheiro de Cristo. É isto? Mais ou menos? Parece que já tínhamos falado sobre isso, devo estar enganado. Se estou enganado, eu peço desculpa.
mas é um texto preferido de muita gente. Jesus diz, vocês são o quê? O quê? O sal da terra. E agora Paulo está a dizer o quê? Vós sois o quê? 2 de Coríntios 2, 14 a 16. Irmão Mário, quer ler outra vez, se faz favor? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém. Pode continuar a ler. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheios de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Amém. O bom cheiro de Cristo. Queridos irmãos, que o Senhor possa abençoar a sua querida igreja aqui. Possamos ser realmente esse perfume de Jesus. E que a nossa vida seja uma vida de influência positiva na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor cada dia. Que assim seja a minha oração. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. Seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo